Salmo 23, uma oração de paz e segurança para a tua vida. Vamos orar agora. Pai amado, neste início de dia eu me coloco diante de Ti com tudo que está dentro de mim. Tu conheces o que eu ainda nem consegui organizar em palavras. Tu sabes o peso que acordei carregando, os pensamentos que já começaram a correr antes mesmo do meu corpo se levantar, a inquietação que insiste em tirar a paz do meu coração. Eu não escondo nada de Ti, Senhor. Eu entrego. Talvez eu tenha acordado cansado, mesmo depois de uma noite inteira. Talvez exista um medo que eu não consigo explicar, uma pressão silenciosa, uma preocupação constante com o que pode acontecer hoje. Mas agora eu paro e escolho começar este dia na Tua presença. Eu não quero seguir no automático, nem ser guiado pela ansiedade. Eu quero ser guiado por Ti. A Tua palavra em Salmos capítulo 23, versículo 1, declara: O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E antes mesmo de entender tudo o que isso significa, eu recebo essa verdade sobre a minha vida: o Senhor está comigo. O Senhor cuida de mim. O Senhor não me abandona. Neste momento, eu desacelero, eu respiro. Eu deixo de lado, ainda que por alguns instantes, tudo aquilo que tenta dominar meus pensamentos. E eu permito que a Tua presença comece a ocupar esse espaço dentro de mim. Eu não estou aqui por acaso. Este momento não é comum. O Senhor me trouxe até aqui porque sabe exatamente do que eu preciso. E neste início, eu abro meu coração para receber paz, direção e segurança. Agora, permanece comigo. O que você vai ouvir a seguir pode mudar a forma como você vai viver este dia. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É aquele peso que ninguém vê, mas que você sente desde o momento em que abre os olhos. Pensamentos acelerados, preocupações que já começam antes mesmo do dia acontecer. Uma sensação constante de que algo está fora do lugar. Você já percebeu como, muitas vezes, o dia nem começou e a sua mente já está exausta? Como se você estivesse tentando resolver tudo antes mesmo de viver o que está diante de você. Isso não é fraqueza. Isso é uma alma sobrecarregada tentando dar conta de coisas que nunca foram feitas para serem carregadas sozinhas. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Porque tentam lutar em silêncio, fingem que está tudo bem, seguem em frente, mas por dentro estão esgotados. Só que Deus não ignora esse lugar. Ele não trata apenas aquilo que é visível. Ele olha para o que está escondido, para o que você não disse, para o que você nem sabe explicar. A palavra diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso não é um convite distante. Isso é um chamado direto para você, exatamente no estado em que você está agora. Perceba algo profundo: Deus não pede que você se resolva primeiro. Ele pede que você venha. Do jeito que está, com o coração apertado, com a mente confusa, com um peso que você não sabe mais como carregar. E talvez o maior erro até hoje tenha sido tentar ser forte sozinho, quando, na verdade, existe um pastor que quer cuidar de você. Se esse peso existe, é porque algo precisa ser entregue. E no próximo momento, você vai entender que até aquilo que você não consegue dizer, Deus já está ouvindo. Existe um tipo de oração que não sai pelos lábios, mas sobe direto do coração. É aquele momento em que você tenta explicar o que está sentindo e não consegue. As palavras não vêm, os pensamentos se misturam, e tudo que existe dentro de você é um pedido silencioso por alívio. Você continua vivendo, falando com as pessoas, cumprindo responsabilidades, mas por dentro existe um clamor constante. Uma inquietação que não se explica, um aperto que não passa. Uma sensação de que algo precisa mudar, mas você não sabe exatamente o quê.
E aqui está algo que precisa entrar profundamente no seu coração. Deus não depende das suas palavras para te entender. Ele não espera que você formule uma oração perfeita. Ele conhece cada detalhe do que está acontecendo dentro de você. A palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até o seu silêncio está sendo traduzido diante de Deus. Nada passa despercebido. Nem a sua ansiedade, nem o seu medo, nem aquela sensação de vazio que você tenta ignorar. Deus vê, Deus entende, Deus se importa. E talvez você tenha pensado que precisava estar melhor para se aproximar de Deus, que precisava organizar seus pensamentos, acalmar suas emoções, encontrar palavras certas. Mas a verdade é que você só precisa se aproximar do jeito que está. Porque é nesse lugar de fragilidade que algo poderoso começa a acontecer. Quando você para de tentar controlar tudo e permite que Deus entre, mesmo sem entender completamente o que está sentindo. E enquanto você permanece aqui, ouvindo, algo já está sendo ajustado dentro de você, ainda que de forma silenciosa. Agora, o próximo passo não é apenas sentir. É entender quem está disposto a cuidar de você. O Senhor é o meu pastor. Quem está guiando sua vida hoje? Existe uma diferença profunda entre viver reagindo ao que acontece e viver sendo guiado. Muitas pessoas acordam todos os dias sendo conduzidas pelo medo, pela pressão, pelas circunstâncias. Decidem com base na ansiedade, agem com base na insegurança e no fim do dia estão ainda mais cansadas, porque tentaram controlar tudo sozinhas. Mas a palavra em Salmos capítulo 23, versículo 1, declara: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Isso não é apenas uma frase bonita. Isso é uma posição de vida. Quando você diz que o Senhor é o seu pastor, você está dizendo que não é mais o medo que te guia. Não é mais a preocupação que define suas decisões. Existe alguém conduzindo cada passo. Um pastor conhece o caminho. Ele vê o que a ovelha não vê. Ele antecipa perigos, encontra alimento, leva para lugares seguros. A ovelha não precisa entender tudo. Ela precisa confiar. E aqui está o ponto que transforma. Talvez você esteja cansado porque tentou entender tudo antes de confiar. Quem tem sido seu guia até aqui? Seus pensamentos acelerados? Suas emoções instáveis? As opiniões ao seu redor? Ou a voz de Deus? Quando Deus assume o lugar de pastor, algo muda dentro de você. Você não precisa mais carregar o peso de decidir tudo sozinho. Você não precisa viver em alerta constante. Existe direção, existe cuidado, existe segurança. E isso não significa que você não enfrentará desafios. Significa que você não enfrentará nada sem direção. Cada passo passa a ter propósito. Cada dia passa a ter sentido, mesmo quando você não entende completamente o que está acontecendo. Talvez hoje seja o dia de fazer um ajuste simples, mas profundo, parar de tentar conduzir tudo sozinho e permitir que Deus guie sua vida. Isso não é perda de controle, isso é encontrar descanso. E quando você entende quem está te guiando, o medo do que pode faltar começa a perder força. Nada me faltará. Libertação do medo da escassez. Existe um medo silencioso que acompanha muitas pessoas ao longo do dia, o medo de não ser suficiente, de não dar conta, de faltar algo no caminho. Falta de recursos, falta de respostas, falta de força, falta de controle. Esse medo se infiltra nos pensamentos e faz você viver sempre em alerta, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento.
Mas a palavra em Salmos capítulo 23, versículo 1, continua afirmando: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Essa declaração não ignora os desafios da vida. Ela redefine a forma como você encara cada um deles. Nada me faltará não significa que você terá tudo exatamente do jeito que imagina. Significa que, em Deus, você nunca estará desamparado. O que for necessário para sustentar sua vida, sua fé e seu caminho, estará disponível no tempo certo. O problema é que a mente ansiosa sempre projeta cenários de escassez. Ela tenta prever perdas, antecipar dificuldades e criar soluções antes mesmo das situações acontecerem. E isso gera desgaste, medo e uma sensação constante de insegurança. Mas quando Deus é o seu pastor, a lógica muda. Você não vive mais baseado no que pode faltar. Você vive baseado em quem está cuidando de você. A palavra diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Perceba, não são algumas necessidades. Não são apenas as mais simples, são todas. Isso traz um ajuste profundo dentro de você. Você deixa de viver tentando garantir tudo sozinho e começa a confiar que Deus já está à frente, preparando o que você ainda nem sabe que vai precisar. Hoje, você não precisa carregar o peso do amanhã. Você não precisa resolver tudo agora. Existe provisão sendo preparada, caminhos sendo ajustados, respostas sendo alinhadas. E quando essa verdade começa a entrar no coração, algo muda. A ansiedade perde força, o medo diminui. E um espaço começa a ser aberto para algo que você talvez não tenha sentido há muito tempo: descanso. E é exatamente nesse lugar que Deus quer te levar agora. Deita-me em verdes pastos. O descanso que você não tem Sergipe permitido, existe uma parte de você que sabe que precisa parar, mas outra insiste em continuar. Mesmo cansado, você segue. Mesmo sobrecarregado, você tenta dar conta. Como se descansar fosse perder tempo, como se parar fosse um risco, como se tudo dependesse exclusivamente de você. Mas a palavra em Salmos capítulo 23, versículo 2, revela algo que confronta essa lógica. Deita-me em verdes pastos não é apenas um convite para descansar, é uma condução. Deus não apenas permite o descanso, Ele conduz você até Ele. Isso revela algo profundo. Muitas vezes, você não descansa porque não sabe como parar. A mente continua ativa, o coração continua preocupado e o corpo apenas acompanha esse ritmo. Você até tenta relaxar, mas por dentro continua carregando tudo. O pastor sabe que uma ovelha cansada não enxerga bem, não decide bem, não caminha bem. Por isso ele não apenas alimenta, ele faz deitar. Ele cria um ambiente seguro onde a alma pode respirar novamente. Talvez você tenha se acostumado a viver em estado de alerta, sempre esperando algo dar errado, sempre tentando antecipar problemas, sempre se preparando para o pior. Isso desgasta, enfraquece e rouba a paz. Mas hoje existe um convite diferente: parar de lutar por controle e permitir que Deus te leve a um lugar de descanso real. Não é fuga da realidade. É fortalecimento para viver a realidade de forma saudável. A palavra diz em Salmos capítulo 4, versículo 8: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isso significa que o descanso não vem da ausência de problemas. Vem da presença de Deus. Você não precisa merecer esse descanso. Você precisa aceitar. Existe um lugar preparado para você, onde a mente desacelera, o coração se aquieta e a alma encontra alívio. E quando você permite esse descanso,
algo começa a mudar dentro de você. Porque Deus não apenas quer te aliviar. Ele quer te conduzir com paz. Reuia, me mansamente águas tranquilas. Existe uma diferença entre parar por fora e descansar por dentro. Muitas vezes o corpo até desacelera, mas a mente continua agitada. Os pensamentos continuam correndo, o coração continua inquieto. E isso revela algo importante. A paz que você precisa não é apenas externa, é interna. A palavra em Salmos capítulo 23, versículo 2, continua dizendo: guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus não conduz na pressa. Ele não empurra, não força, não gera confusão. A direção de Deus é mansa, segura, constante. Mas para perceber essa direção, é preciso desacelerar por dentro. Enquanto tudo dentro de você estiver acelerado, a voz de Deus parece distante, mesmo estando perto. A ansiedade sempre fala alto. Ela cria urgência, pressa, necessidade de resolver tudo agora. Ela faz você acreditar que, se não agir imediatamente, algo vai dar errado. Só que Deus não trabalha na ansiedade. Ele trabalha na confiança. A palavra diz em Isaías capítulo 30, versículo 15: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Perceba isso com atenção. A força que você precisa não está na pressa. Está na tranquilidade, está na confiança. Isso muda completamente a forma de viver o dia. Você não precisa correr para garantir tudo. Você precisa caminhar com Deus, no ritmo de Deus, e talvez esse seja o ponto mais difícil, abrir mão da necessidade de controle. Porque desacelerar por dentro exige confiança. Exige acreditar que Deus está conduzindo, mesmo quando você não vê todos os detalhes. Mas quando você permite isso, algo começa a acontecer. Os pensamentos perdem intensidade. A pressão diminui, o coração encontra um lugar de estabilidade. As águas tranquilas não são apenas um lugar, são uma condição da alma. É quando você continua vivendo enfrentando responsabilidades, tomando decisões. Mas por dentro existe paz. E essa paz não depende do que está ao seu redor. Ela vem de quem está te guiando. Agora, enquanto você permanece aqui, algo mais profundo começa a ser tratado. Não apenas o ritmo da sua mente, mas as feridas que estão dentro da sua alma. E fala a minha alma, cura para o que ninguém vê. Existe um lugar dentro de você que ninguém alcança. Nem as pessoas mais próximas, nem as palavras mais bem intencionadas conseguem tocar completamente. É o lugar onde ficam as frustrações não resolvidas, as decepções acumuladas, os medos silenciosos, as lembranças que ainda doem. E muitas vezes você aprendeu a seguir em frente sem olhar para isso. Aprendeu a esconder, a ignorar, a ocupar a mente para não sentir. Só que a alma não esquece, ela carrega. E com o tempo, esse peso começa a influenciar tudo e suas decisões, suas emoções, sua forma de enxergar a vida. Mas a palavra em Salmos capítulo 23, versículo 3, revela algo que muda tudo, refrigera minha alma. Deus não trata apenas o que está visível, Ele vai até a raiz. Ele alcança exatamente aquilo que você não consegue explicar. Refrigerar a alma não é apenas acalmar por um momento, é restaurar. É trazer de volta aquilo que foi desgastado, ferido, enfraquecido ao longo do tempo. É uma obra interna profunda, silenciosa, mas real. Talvez você tenha tentado se fortalecer sozinho. Talvez tenha buscado respostas, distrações, soluções externas. Mas existe uma cura que só acontece na presença de Deus. Não é imediata no sentido humano, mas é verdadeira, consistente e transformadora.
A palavra diz em Salmos capítulo 147, versículo 3: sara os quebrantados de coração e legaliza as feridas. Isso significa que Deus não ignora o que te machucou. Ele trata, Ele restaura. Ele cuida com atenção e amor. E aqui está algo importante. Você não precisa ter tudo resolvido para ser restaurado. Você precisa se permitir ser cuidado. Precisa parar de resistir ao processo, parar de endurecer o coração, parar de fingir que está tudo bem. Enquanto você permanece aqui, ouvindo, algo já está acontecendo. Mesmo que você não perceba totalmente, Deus está tocando áreas que estavam esquecidas, trazendo alívio onde havia dor, colocando paz onde existia inquietação. A restauração da alma não é um evento isolado. É um caminho, e Deus está te conduzindo nele. E à medida que sua alma começa a ser curada, você se torna mais preparado para enfrentar aquilo que ainda está diante de você. Ainda que eu ande pelo vale, fé em meio à incerteza. Existe um momento na vida em que você percebe que nem tudo pode ser evitado. Situações difíceis chegam, dias pesados acontecem, caminhos incertos aparecem diante de você. E é exatamente nesses momentos que o medo tenta assumir o controle, fazendo você acreditar que está sozinho, que não vai conseguir, que algo pior ainda pode acontecer. Mas a palavra em Salmos capítulo 23, versículo 4, declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba com atenção. O texto não diz que o vale não existe. Ele diz que, mesmo dentro dele, existe uma presença que muda tudo. O vale representa os períodos de incerteza, de dor, de dúvida, de perda de direção. É o lugar onde muitas vezes você não enxerga com clareza, onde as respostas parecem distantes, onde o coração fica mais vulnerável. E é justamente ali que a fé é formada de verdade. Porque fé não é confiar apenas quando tudo está bem. Fé é continuar caminhando quando você não tem todas as respostas, quando não vê o caminho completo, mas decide não parar. E existe algo poderoso aqui. O salmista não disse eu andar. Ele diz ainda que eu ande. Isso significa que o vale faz parte do caminho, mas não define o destino. Você pode estar atravessando um momento assim agora. Um dia mais pesado, uma fase mais difícil, uma situação que parece não ter saída imediata. Mas isso não significa abandono. Não significa que Deus se afastou. Pelo contrário, é exatamente nesse lugar que a presença dele se torna ainda mais próxima. A palavra diz em Isaías capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isso é uma promessa direta para momentos como esse. Você não precisa ter todas as respostas para continuar. Você precisa apenas dar o próximo passo, confiando que Deus está com você em cada parte do caminho. O vale não é o fim. É um trecho. E você não está atravessando sozinho. E quando você entende que existe presença no meio da incerteza, o medo começa a perder espaço e a confiança começa a crescer. A tua vara e o teu cajado me consolam, proteção, direção e segurança. Quando você está no meio de um caminho incerto, uma das maiores necessidades é sentir segurança. Não apenas saber o que fazer, mas sentir que existe proteção, que existe cuidado, que existe alguém garantindo que você não será deixado à própria sorte. A palavra em Salmos capítulo 23, versículo 4, continua dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso revela dois aspectos do cuidado de Deus que muitas vezes passam despercebidos. A vara representa a proteção. Era usada pelo pastor para afastar predadores.
para defender a ovelha de ameaças externas. Isso significa que existem coisas que nem chegam até você, porque Deus já está agindo antes. Livramentos que você nem percebeu, situações que foram interrompidas, caminhos que foram desviados. O cajado representa a direção. Era usado para guiar, para puxar de volta quando a ovelha se desviava, para manter no caminho certo. Isso fala sobre correção, ajuste, alinhamento. Nem sempre é confortável, mas sempre é cuidado. E aqui existe uma verdade importante. O consolo não vem apenas quando tudo está fácil. O consolo vem quando você entende que está sendo cuidado em todos os detalhes. Até mesmo nos momentos em que não entende o que está acontecendo. Talvez você tenha questionado algumas situações. Talvez tenha se perguntado por que certas coisas não aconteceram, por que portas se fecharam, por que caminhos mudaram. Mas nem tudo que foi interrompido foi perda. Muitas vezes foi proteção. A palavra diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso mostra que a segurança não está em entender tudo, mas em confiar em quem está conduzindo. Deus não apenas te acompanha. Ele te protege do que você vê e do que você não vê. Ele te corrige quando necessário, não para te punir, mas para te preservar. Ele te mantém no caminho, mesmo quando você se sente perdido. E quando essa verdade entra no coração, algo muda profundamente. Você deixa de viver com medo constante e começa a viver com confiança. Não porque tudo está sob controle humano, mas porque está sob o cuidado de Deus. E quando você se sente seguro, você consegue olhar para frente sem o peso do medo, com uma esperança que começa a se fortalecer. Bondade e misericórdia me seguirão, um futuro guardado por Deus. Existe uma preocupação constante com o que ainda não aconteceu. A mente tenta prever cenários, imaginar dificuldades, antecipar problemas. Muitas vezes você olha para frente com mais medo do que esperança, como se o futuro fosse uma ameaça e não uma promessa. Mas a palavra em Salmos capítulo 23, versículo 6, declara: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso muda completamente a forma de enxergar o que está por vir. Não é você que corre atrás da bondade de Deus. Ela te segue. Não é algo ocasional, é constante. Não depende do seu desempenho perfeito. Depende da fidelidade de Deus. A bondade fala sobre o cuidado ativo de Deus, sobre aquilo que Ele faz para te sustentar, para abrir caminhos, para trazer provisão, para te conduzir. A misericórdia fala sobre aquilo que Ele impede, sobre o que Ele perdoa, sobre o que Ele não permite que te destrua. E ambas estão te acompanhando, hoje, amanhã, nos dias bons e nos dias difíceis. Isso significa que o seu futuro não está nas mãos do acaso, não está solto, não está desprotegido. Existe uma presença constante caminhando com você, ajustando, cuidando, sustentando. A palavra diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso revela a intenção de Deus sobre a sua vida. Não é destruição, é paz. Não é abandono, é propósito. Talvez você tenha olhado para o futuro com insegurança. Talvez tenha dúvidas, receios, incertezas. Mas hoje existe um reposicionamento acontecendo dentro de você. Você não precisa mais caminhar esperando o pior. Você pode caminhar confiando que Deus já está lá, preparando o caminho,
E essa confiança não é ilusória. Ela é construída na presença, na palavra e na fidelidade de Deus. Agora, você não termina este momento com medo. Você termina com esperança, com uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. Vamos orar, Pai amado. Neste momento eu te agradeço por tudo que foi liberado sobre esta vida. Obrigado porque o Senhor trouxe paz onde havia inquietação, trouxe descanso onde havia cansaço, trouxe direção onde havia confusão. Eu entrego este dia em tuas mãos. Cada decisão, cada passo, cada situação que ainda vai acontecer. Que a tua presença vá à frente, preparando o caminho, abrindo portas. Fechando aquilo que não vem de ti, guarda a mente, guarda o coração, proteja de todo o mal visível e invisível. Que não falte paz, que não falte sabedoria, que não falte força. Que esta pessoa sinta, ao longo deste dia, que não está sozinha. Que existe cuidado em cada detalhe. Que existe amor sustentando cada momento. Eu declaro um dia de paz, um dia de segurança, um dia conduzido por ti e que ao final deste dia haja gratidão, porque o Senhor esteve presente do início ao fim. Em nome de Jesus, amém.